Não se pode aplicar as regras orçamentais no momento de recessão económica com esta amplitude. É irresponsável até. Porque o que está em causa hoje não é cumprir os rácios. O que está em causa hoje é combater a pandemia. É salvar vidas. É proteger as pessoas. E não é olhar para os rastros da dívida ou do déficit, olhar sim com responsabilidade, mas o prioritário, o essencial, o nosso foco tem de estar em salvar vidas, proteger as pessoas e apostar num plano para a promoção da recuperação económica. Senhor Deputado Julião Varela, para que fim? Para a intervenção. Para uma intervenção, tenha bondade. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, diga ao país qual é, portanto, o valor do saldo global corrente neste orçamento. Obrigado. Eu acho que a questão que foi colocada ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro nada tem a ver com o artigo em discussão. Portanto, acho despropositado este questionamento ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Tendo em conta o artigo 9º da Lei de Bases, portanto, do Orçamento, que fixa condições de sustentabilidade das finanças públicas, portanto, faz todo o sentido perguntar e gostaria de ouvir, portanto, do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, de facto, qual é que será, portanto, o valor do saldo corrente global neste orçamento. Eu insisto. Muito obrigado. Nós acreditamos na seriedade e na competência do Governo quando coloca, portanto, neste artigo o valor em questão, é porque sabe que isso não coloca em causa o saldo que o Sr. Deputado Julião Varela está aqui sempre a insistir, perguntando qual é o valor. Mas se o Sr. Deputado Julião Varela tem dúvida quanto a isso, que diga-nos se esse valor que está aqui do reforço compromete o saldo que ele está aqui a questionar. Portanto, se tem elementos na sua posse, diga-nos, ao invés de estar aqui a questionar o Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Não, é para dizer ao Sr. Deputado Emanuel Barbosa que eu não tenho mapa. Eu sem os mapas, como é que consigo chegar a essa informação? Portanto, os mapas deveriam ser distribuídos previamente para podermos analisar e, de facto, ter essas informações. Eu não tenho porque os mapas não foram distribuídos. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro tem aqui a responsabilidade porque ele é o autor da proposta. E é a ele a quem eu estou a dirigir a pergunta. Eu não perguntei aos deputados, até porque os deputados, se calhar, não têm essa informação para me dar. E depois, quer dizer, quem, em última instância, responderá, portanto, pelo orçamento é o Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, diga para o país qual é, portanto, no quadro das propostas que apresentou, o valor do saldo corrente global. Muito obrigado. Aguardo a resposta. Essa questão levantada pelo deputado Julião Varela é uma questão muito importante. É uma questão que está definida na Lei de Bases do Orçamento do Estado. E o que está a aparecer aqui é que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e a maioria estão a fugir à questão. Se não há nenhum problema com o saldo corrente global, se está nos limites definidos pela lei de base, é só o Sr. Vice-Primeiro-Ministro dizer. Agora, ficar calado, não responder, fica-se com essa sensação, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que alguma coisa está errada. Nós estamos a fazer esse debate aqui, somos fiscalizadores, mas os cabo-verdianos estão a seguir lá em casa e seguramente que o grupo de apoio orçamental deve estar a seguir também. Portanto, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, tenha a bondade de nos esclarecer se efetivamente estamos dentro dos limites estabelecidos na Lei de Bases do Orçamento do Estado. Muito obrigado. As correções que estão aqui a ser apresentadas têm como pressuposto as leis anteriores. Nós não conseguimos alterar, logo é zero o saldo corrente global. Por isso, acho que é uma discussão que não faz sentido e devemos passar para o artigo seguinte, penso. Muito obrigado. Os saldos orçamentais, em qualquer dos casos, são negativos. Isso deriva da própria estrutura do orçamento e do quadro de receitas existente nesse momento. Portanto, não há alterações a se fazer para se chegar ao saldo positivo. Isso tem de ser numa perspectiva de médio prazo
para conseguirmos lá chegar. É o espírito também da própria lei de base. Quando o ajustamento não é feito de imediato, por isso que há aqui um dever de se chegar ao equilíbrio, e todos nós sabemos porque é que o quadro orçamental está assim, desta forma. Mas o orçamento está equilibrado, está de acordo com a lei de bases, estamos a cumprir com o limite em relação ao endividamento interno e, com isso, fizemos os ajustamentos que achamos que deveriam ser feitos nesse sentido. Muito obrigado. Bom, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro avançou um bocadinho, né? A demonstrar ao colega deputado Celso que, afinal, não é zero, né? Que é negativo. Mas, é claro, eu compreendo o Sr. Deputado. O senhor não tem essa informação, como eu também não tenho. Porque eu já recebi, de facto, agora os mapas, né? E os mapas que eu recebi são apenas os mapas 1 e 2. E o mapa que me poderia dar essa informação é o mapa 14. Portanto, esse mapa não foi distribuído. Logo, o senhor, portanto, não teria conhecimento dessa informação. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, eu não sei se tem, já disse que é negativo e não poderá ser nos termos do artigo 8º, portanto, da Lei de Base do Orçamento. Logo, viola a Lei de Base, artigo 9º, né? Número 3, portanto, da Lei de Base do Orçamento. Mas se tiver, que diga ao país, de facto, qual é que será, portanto, o saldo global. Porque nós, as informações do mapa que temos, mapa 14, que foi distribuído anteriormente, portanto, esse valor certamente não será igual. Então, neste caso, teria que mandar também distribuir o mapa 14 com o valor do saldo corrente global, se, de facto, continua a não querer dar essa informação, portanto, aos cabo-verdianos. Muito obrigado. Sr. Ministro das Finanças, gostaríamos que nos confirmasse se efetivamente declarou que o saldo corrente global anual decorrente deste orçamento retificativo é negativo. Porque, se assim for, nós estamos diante de uma violação à lei de bases do orçamento, na linha daquilo que disse o meu colega Julião Varela. Porque, efetivamente, não pode esse Parlamento, muito menos por maioria absoluta, alterar materialmente a lei de bases, que reclama uma maioria qualificada de 2/3, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Portanto, jamais se poderá aprovar este artigo em particular se se está a admitir que o saldo corrente global é negativo, quando deveria ser nulo ou positivo. Senhores deputados, o saldo é financiado, como é evidente, não é? Quando for negativo, ele é financiado. Por isso que nós temos um orçamento, no final do dia, equilibrado. O assunto é muito sério. O assunto é muito sério e pode, portanto, pôr em causa todo o trabalho que estamos a fazer neste momento, se efetivamente o orçamento for aprovado com essa disposição, que, como já dissemos, viola, portanto, a lei de bases do Orçamento do Estado. Portanto, o artigo 9, o Governo, portanto, trouxe essa proposta, o Governo do MPD, quando ganhou as eleições. Aliás, era uma promessa eleitoral, portanto, faz parte do seu programa, colocar, portanto, o limite ao endividamento e colocar o limite, portanto, e a questão do saldo global. O que é que, de facto, está na lei é que o saldo corrente global anual deve ser nulo ou positivo. Agora, essa é uma questão muito séria, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Nós estamos sensíveis, portanto, em relação a essa questão. Gostaríamos de saber se há alguma abertura, portanto, da parte do Governo, para se debruçarmos sobre essa questão e ultrapassá-la, para não se aprovar um orçamento, portanto, que viole a lei de base do orçamento. Gostaríamos de saber se há abertura do Governo para esse efeito. Obrigado. Porque não há forma daquilo ser positivo.
É por isso que, para se equilibrar o orçamento, temos que recorrer ao endividamento. É o que todos os países estão a fazer. É o que nós temos explicado desde o início da nossa intervenção. E é óbvio que, a partir de 22, temos que ter um plano corretivo para garantir que o quadro macroeconómico seja reposto a médio prazo, porque é importante para Cabo Verde termos um quadro macroeconómico estável, previsível, que dê confiança e que dê as garantias todas aos investidores, aos nossos imigrantes, aos nacionais, mas também a todos os nossos parceiros. Portanto, esta é a posição do Governo em relação a esta matéria. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, aí entende exatamente qual que é a cerne da questão. Nós nunca cremos, portanto, que a Assembleia comete ilegalidade, aprova um orçamento que viola a lei de bases. Portanto, é para clarificar, para hoje aqui, efetivamente, não tem um problema nesse orçamento. Se efetivamente nunca resolve esse problema, e ainda insiste, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. No plano, qual que é saldo corrente, portanto, desse orçamento? Não, o valor. É que eu sou falando negativo, mas não quero saber qual que é o valor. Tudo mapa que é distribuído, menos aquele mapa que está dando as informações. Portanto, desde amanhã eu tenho as informações ali, mas eu deve facilita, portanto, a cabo-verdianos qual que é o valor de fato de saldo global corrente. Muito obrigado. Agora, nem momento, para estarmos agarrados às regras contabilísticas. Estão sendo suspensas em toda a parte do mundo. A lógica de condicionar o Governo, de impedir que o Governo continue a intervir, não é uma lógica responsável. Portanto, nós queríamos, uma vez mais, chamar a atenção para o conteúdo, portanto, desta norma e manifestar a disponibilidade, portanto, no sentido de se encontrar uma saída, mas num quadro de diálogo sério, né, que nos possa, portanto, levar a retirar esta ilegalidade, portanto, que poderá manchar o orçamento ratificativo a ser aprovado. Muito obrigado. As medidas de flexibilização são as seguintes. O déficit do Orçamento de Estado, financiado com recursos internos, pode ir até o limite de 5% do PIB a preços de mercado. O saldo corrente global pode ser negativo, com limite de 13 mil milhões de escudos cabo-verdianos. Constatação da Comissão. A Comissão Especializada de Finanças e Orçamento constatou que o limite de endividamento proposto neste orçamento viola o estatuído no número 1 do artigo 14º da Lei de Base do Orçamento de Estado, Lei número 55, nono romano 2019, de 1 de junho, sobre os limites de endividamento da Administração Central, que diz que o déficit do Orçamento de Estado financiado com recursos internos não pode exceder a 3% do produto interno bruto a preço do mercado. A Comissão constatou algumas discrepâncias entre valores apresentados no relatório e os valores constantes do mapa. A Comissão constatou que no mapa 2 há um classificador sem descrição. Quem vota a favor? Os deputados do MPD no hemiciclo podem sentar. Os deputados do MPD na plataforma e os deputados da UCIT na plataforma. Quem vota contra? Nenhum deputado. Desculpa. Quem vota contra? Na plataforma, João do Carmo. Um deputado. Quem vota abstenção? Os deputados do PICV no hemiciclo e na plataforma, a exceção do deputado João do Carmo. Já exerceu o seu direito de voto. Muito obrigado, podem sentar. Vamos anunciar então o resultado das votações. Trata-se de uma lei reforçada, uma lei que exige 2/3 para a sua aprovação.
E a lei obteve, a proposta de lei, melhor dizendo, obteve 41 votos a favor, 1 voto contra do deputado João do Carmo e 27 votos abstenção do grupo parlamentar do PAICV. Ou seja, a proposta foi rejeitada. O PAICV vai suscitar a fiscalização sucessiva do orçamento retificativo recém-publicado junto do Tribunal Constitucional. Uma decisão que o líder da bancada parlamentar daquele partido, João Batista Pereira, justifica com o fato de o valor real do saldo corrente só ter sido conhecido depois da publicação do documento. Somos confrontados com um saldo corrente negativo de mais de 19,9 mil milhões de escudos negativos. Não podemos deduzir outra coisa senão a alteração de valores no orçamento, o que o torna ilegal. Para além de ser ilegal e sem transparência, o orçamento retificativo em causa caracteriza-se também, segundo João Batista Pereira, por um despesismo desajustado com a crise que o país vive. A situação das finanças públicas é grave, mas o Estado de Direito não foi suspenso e a democracia não foi de férias, afirma o líder parlamentar do PAICV em tom de aviso ao governo. De facto, confirmando as entradas no e-mail, o orçamento retificativo do Estado entra no dia 23, é analisado nos grupos parlamentares, e o orçamento privativo entra no dia 27, às 12h30, depois das jornadas parlamentares. Bom, felizmente, fizemos uma suspensão de 30 minutos, que não... Os 30 minutos não foram suficientes, mas temos mais ou menos agora uma ideia daquilo que está, e eu penso que poderíamos melhorar os documentos e ver onde poderíamos fazer mais contenção, não só a nível do orçamento privativo, mas também a nível do orçamento do Estado. Este Estado, mesmo antes da crise, carece de uma reforma profunda para podermos ter maior contenção de despesas. Não só a nível do Parlamento, enquanto centro vital do sistema de governo, que aos poucos está deixando de ser. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o Parlamento tem perdido esta qualidade de ser centro vital do sistema. Embora seja o Parlamento a fiscalizar o Governo, seja o Parlamento a aprovar os principais instrumentos de governação, o Parlamento dá exemplo, mas também os outros órgãos de soberania devem dar exemplo.